gente vai acompanhar agora um pequeno trecho dessa entrevista, das palavras do secretário de Transporte de São Paulo, Gilmar Tato. Vamos acompanhar. Quanto menor a velocidade, é evidente que menor o impacto de acidentes graves ou mortes, tá certo? Então, você tem uma velocidade de 32 km por hora, isso aqui é uma literatura internacional que mostra isso, a chance da pessoa vir a óbito é de 5%, de se ferir 65% e ficar ileso 30%. Se for velocidade de 64 km por hora, a chance é de 85%, e de ferido 15% e de ficar ileso 0%, tá certo? Isso evidentemente acima de 64%, é para ilustrar que a velocidade é um problema sério do ponto de vista da segurança no trânsito e do ponto de vista de fazer com que tenha vítimas e mortes no trânsito. Se trata de uma questão absolutamente polêmica, é evidente que a segurança está acima de qualquer coisa, né? Mas aumentar esta restrição na velocidade, reduzindo na marginal do Pinheiros e do Tietê, são duas vias expressas de São Paulo, que estão lá justamente para que, na teoria, haja um possível aumento de velocidade. É algo absolutamente polêmico para quem não mora em São Paulo, que está dividindo, na verdade, a prefeitura e os motoristas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, uma decisão polêmica da cidade, estamos recebendo hoje, aqui no Band News TV, o professor de Engenharia de Tráfego do Mackenzie, professor Paulo Bacalchuk. Professor, muito obrigado pela presença. Agora há pouco nós acompanhamos algumas palavras do secretário falando que essa redução vai ser importante para se diminuir o número de acidentes. Essa é a proporção, ou seja, se você diminui de 90 para 70, a possibilidade de um acidente ter um fim trágico é essa mesmo, professor? Olha, Barão, existem vários fatores que contribuem para o acidente e para a morte de pedestres. Com certeza, a velocidade é o maior desses fatores. Agora, em relação às marginais, várias outras variáveis devem ser levadas em consideração antes de se propor uma redução de velocidade. A primeira variável é a marginal, a pista expressa da marginal Pinheiros e Tietê é uma via urbana expressa, certo? Então, a primeira coisa que eu comento é o Código de Trânsito Brasileiro deve ser aplicado. O Código de Trânsito Brasileiro define a velocidade numa via urbana expressa como 80 km por hora, ponto final. Ou seja, essa nova velocidade estaria abaixo desses 80 km por hora, 70, por exemplo, na pista expressa. Correto, não estaria em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, número 1. Número 2, a característica da pista expressa, da marginal, ela tem poucos acessos. Certo? Ela é uma pista expressa, realmente. Então, essa característica, o motorista espera ser uma pista expressa. O motorista não espera encontrar um pedestre na pista expressa da marginal. Certo? Então, se há atropelamentos nas marginais, é porque há pedestres que não deveriam estar lá. Então, a fiscalização sobre esses pedestres deveria ser realmente conduzida, né? Aí você fala da pista local, né? Que está agora de 70 para 50 km por hora, a redução anunciada pela Prefeitura. Correto. Veja bem, de novo, vou mencionar o Código de Trânsito Brasileiro. Para uma pista expressa, o código diz a velocidade sendo 80. Para uma pista arterial, sinalizada, o CTB fala 60. Isso é o código? Isso é o código, é a lei federal, deveria ser respeitado em todo o Brasil, não deveria haver exceções. Assim, o motorista sabe, intuitivamente, o tipo de via que ele está trafegando, ele já sabe a velocidade mais ou menos, sempre precisa olhar a placa, né? E eu acho que vai ser muito difícil respeitar esse limite de 50 km por hora, principalmente na pista local, porque é uma pista convidativa, né? Foi projetada, né? Só você consultar a tabela do DENIT para você ver que o raio das curvas, etc., foi projetado para uma velocidade superior, né? O que devia acontecer lá na marginal é realmente um levantamento da geometria do raio de giro, que você determina a diretriz da velocidade, certo? E, além disso, você tem alguns erros de projeto que aconteceram na marginal desde a sua concepção, por exemplo, o entrelaçamento que existe embaixo das pontes, né, que cria congestionamento e cria acidentes, ou algumas pontes, por exemplo, a ponte da Bandeirantes, que você sobe ela pela esquerda em vez de pela direita, né? Então isso cria problemas, né, de entrelaçamento, qualidade do asfalto, proteção a pilares, né?
E não uma medida paliativa que você penaliza todos os motoristas, né, indiscriminadamente, reduzindo a velocidade, achando que é isso que vai mudar os acidentes. O senhor falou sobre os pedestres, né? Não há motivo para ter pedestres nessas vias. São vias de alta velocidade, não tem ali semáforos, não tem passagem de pedestre, faixa de pedestre, não existe isso. Um acidente, por exemplo, como está sendo reduzida agora a velocidade na pista expressa da Marginal do Tietê, do Pinheiros, enfim, de 90, que é hoje o limite máximo, para 70 km por hora. Um acidente, um atropelamento, quais serão as consequências? Muda tanto assim a consequência de um acidente a 70 ou a 90 km por hora? Barão, não faz diferença. Se um pedestre é atingido a 90 km por hora ou a 70 km por hora, é 100% chance de morte. Não tem diferença essa diminuição da velocidade. Não faz diferença. Outra, o que existe ali são ambulantes, são pessoas que não têm moradia, que moram embaixo da ponte. Essas pessoas devem ser removidas, não tem que ficar lá, certo? Mesmo na pista local da Marginal não tem travessia de pedestre, ninguém atravessa lá. Então uma redução assim geral para 50 km por hora vai ser difícil para o motorista obedecer. E são algumas vias de São Paulo que 50 km por hora, vias pequenas, já tem essa velocidade, né? A gente não está falando de vias rápidas, como é o caso das duas marginais. Não sei que a Prefeitura comece a mudar todas as vias de São Paulo a partir de agora, reduzindo. Vai ter gente daqui a pouco, já que é de 90 para 70, algumas vias que hoje o máximo é 50, vão passar para quê? 20 km por hora? Só se for isso, né, professor? O Código de Trânsito brasileiro deve ser respeitado, certo? Então, vias arteriais é 60, vias expressas é 80, vias locais é 30. Pronto, não cria confusão, isso vai gerar um aumento de multas, na minha opinião, ao longo das marginais, porque os motoristas, por exemplo, você vem na Marginal Pinheiros, antes de você chegar por baixo da ponte da Eusébio Batoso, tem uma redução repentina de velocidade de 90 para 60, e um radar ali, embaixo da ponte, certo? Essa redução de velocidade tem que ter um critério. Tem que ser criteriosa, senão o motorista vai perder a boa fé na sinalização viária, porque não vai fazer lógica, não vai fazer sentido você realmente ter uma via expressa com uma velocidade que não condiz ao projeto dessa via, certo? E que acidentes, se você quer falar de atropelamentos, o que mais mata em São Paulo são ônibus. Os acidentes com pedestres, com ônibus, aumentaram em 30%, está no relatório da CT 2014. Os ônibus viraram verdadeiras máquinas mortíferas. Se você quer falar que as marginais são as campeãs de acidentes, são por quê? Porque passa 400 mil veículos por dia em média lá na Marginal. Tem uma grande quantidade. Óbvio, tem mais acidente porque tem mais veículo, mas proporcionalmente, qual que é a estrada que mais bata? Mboi Mirim, não tenha dúvidas, né? Que o número de acidentes ali é altíssimo, né? Professor, muito se fala também sobre as motos, né? Há uma reclamação de motoristas, que os motociclistas não respeitam, acabam cruzando muitas vezes as vias, e quem normalmente paga o pato é o próprio motociclista, com um número absurdo. Em média, morre mais de um motociclista por dia em São Paulo. E até agora não há uma política da Prefeitura nesse sentido, de tentar preservar a vida do motociclista. Já a Prefeitura investiu em corredores de ônibus, investiu em ciclovias, ciclofaixas. Eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o prefeito Haddad, que falou que não tem paralelo nenhum do mundo. Mas não é o caso de alguma forma, já que não é, como Jabuticaba, só tem aqui no Brasil, só tem aqui em São Paulo, ter um trabalho específico para evitar essa chacina diária envolvendo motociclistas, inclusive nas marginais? Olha, em relação ao motociclista, eu acho que começa pela obtenção de uma carta, né? A carta de você dar o direito de dirigir uma moto, né? O curso tem que ser realmente compreensivo, com exemplos de acidentes reais, né? E a categoria motoboy, né? Eles ganham por tempo, por entrega, então isso encoraja, né? A velocidade. Quanto mais a pessoa entrega, mais ele ganha, né? Por um salário. Então, eu acho que já se testaram faixas de motocicletas na Avenida Sumaré, não houve muito êxito nisso. A CET fez um trabalho interessante. Elogio a CET nesse trabalho com aquelas faixas de retenção, né, para motociclistas que realmente... Nos semáforos, né? Essas caixas, né, de motocicleta que realmente foi muito importante, um trabalho muito importante. É um problema cultural, né? Que você tem uma categoria que ganha, o ganha-pão deles é de acordo com o menor tempo de entrega, quanto mais entregas por dia, né?
Você adiciona essa equação, eu cito um exemplo, por exemplo, a Avenida Alcântara Machado, a Avenida Faria Lima, a Avenida Paulista agora com a nova ciclofaixa, né, ciclovia, as faixas de circulação foram reduzidas para 2,8 metros de largura. Não passa nada, Em né? nenhum lugar do mundo é 2,8, apenas faixas de conversão seriam 2,8 metros de largura. Então você diminuiu o espaço entre dois retrovisores de um carro e uma motocicleta. Então o que acontece? Vai ter mais, quem vai ficar feliz são os mecânicos, né? Porque vai perder retrovisor, lataria, etc. E o número de acidentes com motocicletas vai aumentar, porque você diminui o espaço. Professor, não estando em consonância, como o senhor falou, com o Código Nacional de Trânsito, essas velocidades que foram anunciadas hoje, de forma oficial, com pompa e circunstância, nas marginais, o senhor entende que pode haver alguma ação para impedir que isso se torne realidade aqui em São Paulo, Ministério Público, enfim, já que o senhor falou que não está de acordo com o Código Nacional de Trânsito? Olha, legalmente, a princípio, teria realmente espaço para se entrar na justiça contra isso. E outra, qualquer mudança de velocidade numa via, há de se haver um período de adaptação. Não apenas dia 20, começa a valer e já sai multando por aí. Exatamente. Há de se haver um período de adaptação para o motorista se familiarizar com a nova mudança de velocidade, né? É uma cortesia, né? É boa prática, né, de engenharia de tráfego fazer isso, né? E a sinalização ser colocada com antecedência suficiente numa via que passa 400 mil veículos por dia ou mais, né? Enfim, de repente você muda a velocidade tão drasticamente. E outra, você tem os caminhões ainda, que o vira e mexe todo dia, tem um capotamento. Então você tem um problema de superelevação na via, em alguns locais, né? E que a superelevação ao contrário, muitas pontes. Então, o que deve ser feito é um estudo geométrico para se determinar a velocidade, né? E tomar uma decisão de bom senso. Se o problema são pedestres, uma medida dessa penalizando todo mundo, o tiro vai sair pela culatra no final, porque as pessoas estão incrédulas da efetividade das placas, da sinalização. Torna-se uma medida punitiva, coletiva para todo mundo, né? E é evidente que todo mundo já imagina que tem ligação com a arrecadação que vai ser feita por lá, evidentemente. Professor Paulo, muito obrigado pela presença aqui no Band News TV. Até uma próxima. Obrigado.